Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia. Hoje quero te mostrar algumas mudanças aqui no meu jardim vertical de suculentas. Eu fiz o replante de duas, o sedum burrito e o sedum morganiano. As demais eu não replantei, mas eu diminuí a quantidade de vasos aqui. Sedum burrito eu plantei nesse vaso há algum tempo, mas quando eu fiz o plantio, foi um plantio simples. Eu tirei do vasinho que ele estava e coloquei aqui e plantei em volta apenas uns galhinhos, poucos galhinhos, né? E eu não cortei como deveria ter cortado, ó. Aí agora eu replantei, tirei, ó, recortei. Ele tava com uns pedaços bem assim, estiolados, bem falhados. E aí eu tirei, recortei e preenchi todo o vaso, ó. Aí o vaso todinho tá plantado, assim ele vai enraizar e vai encher o vaso mais rápido, né? Ele tá estiolado assim, ó, as folhinhas longe uma da outra, porque eu cultivava ele ali debaixo da laranjeira, não pegava sol, e aí ficou bem estioladinho, ó. Esses pedacinhos aqui, ó, nasceram depois que eu plantei nesse vaso. Já tem alguns meses, né, que eu fiz o plantio, então ele desenvolveu essa parte, ó, tá vendo? Só que, como ele estava bastante estiolado e tinha perdido bastante folhas, ficou bem falhado, então eu decidi cortar todo e replantar para poder ele encher o vaso mais rápido. É uma planta que eu comprei há mais ou menos 3 anos. Foi uma das primeiras, foi a minha primeira comprinha de suculentas. Eu trouxe essa planta. Era uma mudinha bem pequenininha, era o pote 6 com uns 3 galhinhos desse. Nem sabia que planta que era ainda, porque estava bem diferente. Demorou muito para ela começar a desenvolver, mas depois que desenvolveu também, ela cresceu mais rápido, né? Mas demorou muito, assim, até... talvez ela tenha demorado, porque como eu não sabia que planta era, eu não sabia como cultivar. Então, de acordo ela foi crescendo e eu pude identificar, aí sim, eu consegui dar a ela o cultivo que ela gosta. E aí ela começou a se desenvolver. Agora vamos ver, vamos esperar. Ela vai ter que enraizar, né, para poder começar a desenvolver. Sedum morganiano, também a mesma situação. Eu havia feito o plantio dele no vaso, mas não tinha nem tirado, não tinha nem separado o torrão. Do mesmo jeito que eu peguei, tirei do outro vasinho, coloquei o torrão aqui e preenchi com terra. Aí agora eu separei ele todo, ó, e cortei alguns galhinhos, ó, igual aqui, ó, eu cortei para poder preencher todo o vaso. Ainda ficou uns pedacinhos, ó, sem folha, bem falhadinho. Ele também tá estiolado, porque tava lá debaixo da laranjeira, não pegava muita claridade. Aí deu bastante folhinhas, eu coloquei aqui. O burrito também deu muita folhinha, mas como ficou bem cheinho, eu não coloquei as folhinhas aqui dentro. Eu coloquei ali no canteiro de rosas. Aí vai ficar assim. Eu espero que essas folhinhas aqui brotem também, que aí vai dar bastante mudinhas e vai ajudar aqui a encher o vaso. Esse vaso ele é grande, ele tem um espaço interno bem grande, cabe bastante substrato, então dá para a planta se desenvolver muito bem aqui. Ela não dá muitas raízes, pelo menos ela ficou bem grande num potinho bem pequeno, acho que um vasinho 11, se não me engano, era o pote 11, e ela estava bem grande, bem comprida, mas tinha pouca raiz. Então, vai dar para desenvolver muito nesse vaso. Aí vai ficar assim, ó. Ficou bem, bem bonitinho essa ainda, né? Porque, ó, ficou bem, bem cheinho. Ali ficou, né, só alguns galhinhos compridos, mas esses que ficaram maiores é porque eu não tive coragem de cortar. Aqui eu não replantei, ele só tá lindo.
é o Senécio jacobseni. Eu mudei ele de lugar, ele estava mais para lá, eu trouxe ele para cá, para ficar as pendentes todas aqui, nessa parte, olha. Aí ele tá bem bonitão, eu replantei ele já faz alguns meses e ele está se desenvolvendo muito bem. Ele estava num vaso 17, pendurado lá no Manacá. E aparentemente ele estava bem, mas quando eu peguei o vaso, ele tinha alguns galhos aqui, ó, que haviam apodrecido. Então eu cortei, tinha muito assim, ó, igual tá esse aqui, sem folha nenhuma. Tinha muito dessa forma. E alguns estavam com a folhinha aqui, ó, tá murcho, tá vendo? Olha só. Folhinha murcha. Isso aqui é da época que ele estava lá no vasinho. E os galhinhos haviam apodrecido, a raiz estava só penduradinho no vaso. Aí eu tirei, plantei aqui, aí cortei o galho e em vários pedacinhos, eu fragmentei em vários pedaços e coloquei aqui, ó. E aí, ó, criou raiz e brotou, ó. Aqui, ó, o corte, aí deu dois brotinhos. Aí em vários aqui eu fiz isso, ó. Alguns deu só um broto, mas praticamente todos pegaram, né? Eu preciso colocar um pouco mais de terra, porque desceu bastante, olha, o espaço. Aí é só preencher aqui com uma terra. Normalmente eu coloco terra misturada com esterco de gado. É a adubação, né, que eu faço. Quando eu faço o plantio, eu coloco esterco na terra, misturo. Uma proporção, não tenho muito assim uma medida não. Eu coloco mais ou menos 2 partes de terra, uma de esterco, ou coloco meio a meio. Vou pondo de acordo a textura da terra, vou observando, né? Mas é mais ou menos essa proporção. Aí faço a mistura, faço o plantio. Com o tempo, a terra vai descendo, igual aqui, desceu bastante, porque ela vai compactando. E aí eu só venho por cima e vou preenchendo com mais terra. Aqui eu ainda não fiz, né? Eu só mudei ela de lugar mesmo, ela está muito bem, ela está se desenvolvendo, ela é uma planta que cresce muito rápido. Eu consegui essa muda através de uma troquinha, era só uma pontinha assim, ó. Aqui, ó. É porque eu podei e aí ela brotou aqui, ó. Aí era só uma pontinha dessa e ela se desenvolve muito rápido. Uma planta muito fácil de cultivar, ela vai bem a meia sombra, a sol pleno. Na sombra eu não recomendo não, porque vai estiolar, vai ficar muito estranha, mas meia sombra e sol pleno ela vai bem. Ela dá uma floração nas pontas aqui, ó. Não é uma floração ornamental, mas dessa floração é uma florzinha de cor laranja. Dessa floração dá as sementinhas, mas eu ainda não vi germinar não, né? Eu também não faço plantio não, eu simplesmente pego as sementinhas e coloco no vaso, mas não vi germinar ainda. Mas é uma planta linda, né? E ela propaga tão fácil também, por estar aqui, é que não vale nem a pena ficar esperando nascer de semente, né? Ela solta raizinhas com muita facilidade. Olha só. Esses pontinhos aqui, ó, são raízes. Olha. Isso aqui, ó, são raízes que ela solta. Então, se você cortar aqui e plantar, já é uma mudinha. Então, não tem necessidade de esperar semente germinar, não. Ela tá bem comprida, ó. Tem mais de 1 metro aqui, quase 1,5 metro. Aqui, o Plequitranthus prostatus, eu já havia feito o replante dele também há algum tempo. Ele estava bem feinho no pote 17 e eu tirei as pontinhas, né? E coloquei aqui no vaso. Ele pega muito fácil, ele enraiza com muita facilidade, ele cresce muito rápido, uma planta que vai bem à meia sombra e a sol pleno. No sol pleno ela fica com uma coloração assim, ó, mais escurinha, com as manchinhas arroxeadas, e a meia sombra ela vai ficar mais verdinha, igual tá aqui, ó. Ela dá uma floração na ponta aqui também. Não é ornamental também não, ela é bonitinha pela folhagem mesmo, né? Na sombra, ela até se desenvolve, ela fica com as folhas bem grandes, verdes e bem grossas. Dá para cultivar também. É só moderar mais a rega, né? Porque ela é uma suculenta e aí se tiver na sombra e regar demais, ela apodrece. Mas ela cria raízes com muita facilidade também. Olha a raizinha aqui. É muito fácil o enraizamento. Ela fica feia,
Com o passar do tempo, essas folhas aqui vão caindo e ela vai ficando peladinha aqui e só a parte de baixo que fica bonita. Então, quando tiver desse jeito, é a hora de fazer o replante, foi o que eu fiz. Ela falta preencher esse lado aqui, ó, mas esse lado aqui já está bem bonito, bem desenvolvido. É uma planta muito fácil de cultivar, de propagar, e essa foi uma planta que eu consegui também com uma troca que eu fiz. Era um galinho mais ou menos assim, ó. E eu plantei rapidamente, ela se desenvolveu e sempre que eu faço o replante sobra bastante mudinhas e dá para fazer aí, em cada replante dá para fazer bastante vasinhos. É uma linda planta. Para quem está começando o cultivo de suculenta, essa é uma ótima opção, né? Porque ela realmente é muito fácil, é uma das suculentas mais fáceis e mais rápidas para se desenvolver. Aqui, o Graptopétalum paraguaiense, eu não mexi. Eu só tirei daqui as plantas que estavam, as suculentas que não se desenvolveram bem. Nós tivemos uns períodos bem prolongados de chuva e algumas não gostaram. E aí ficou bem feia no vaso. As que ficaram feias foram as que eu tirei. As que se mantiveram bonitas, eu mantive. Aí a paraguaiense foi uma, né? Ela fica umas folhinhas embaixo, feinhas, olha. Mas isso aqui é normal, é a folha de baixo, ó. É o descarte natural. De vez em quando a gente pode vir retirar essas folhinhas, ó. Porque desde que sejam só as de baixo, é normal. Ela tá um pouco sem cor, né? E não tá bem compacta por conta desses dias de chuva que teve. Agora já está pegando bastante sol, então rapidamente ela vai aqui compactar a roseta, vai ficar com uma coloração mais bonita, mas está linda. Eu achei que ela gostou do vaso, do local, e ela não se importou com a chuva, então eu não mexi, deixei ela aqui linda, linda, linda como ela está. Aqui é a Fantôme. A única coisa que eu fiz foi colocar essas duas mudas aqui. Essas foi a Nilza Melili que mandou para mim e eu acreditava que não era Fantôme, porque tem mais duas plantas que são muito parecidas com a Fantôme e como elas vieram um pouco diferentes, eu deixei separado, mas observando elas agora, é a mesma. Creio que seja a mesma, então coloquei as duas aqui. Ela tá bem, eu tô achando só que ela não tá desenvolvendo tanto, né? Essa planta costuma crescer rápido, desenvolver rápido e ela não desenvolveu muito rápido não. Olha, tá bastante folhinhas, ó, molinhas ainda. Ela não se desenvolveu bem com a chuva, mas como ela tá bonita, eu achei que vale a pena ainda manter ela aqui, porque ela forma um pendente muito bonito, ela vai crescendo, vai ficando prostradinha. Ela, a paraguaiense também fica, né? Elas vão fazendo um pendente bonito e eu quero que elas cresçam dessa forma, né? Vai crescendo, ficando pendentezinha assim e para ficar o vaso bem cheinho. Por isso eu ainda mantive para ver elas ficarem dessa forma. Aqui a Francesco Baldi também ficou muito feia. Ela estava linda. Algum tempo atrás eu mostrei, o vaso estava lá onde está o Sedum burrito. E ela estava linda, com uma coloração maravilhosa. Pouco tempo depois que eu fiz o replante, né? Ela enraizou e ficou muito bonita. Mas aí veio a chuva, ela ficou com uma coloração um pouco mais pálida e perdeu muita folhinha na parte de baixo. Olha, tá bem compridinha, tá soltando raizinhas, tá vendo? E tá dando brotinhos novos embaixo, né? Então, assim, como ela é uma planta fácil de cultivar e perder as folhinhas na parte de baixo é normal, e ela, mesmo assim, ela se manteve bonita, né? Porque ela estava mais bonita, né? Mas não vamos dizer que tá feio não, né? Ela tá bem, né? Então eu decidi deixar também porque eu quero ver ela crescer, ficar pendente aqui e encher esse vasinho. Essas mudinhas novas que saíram vão tratar de fazer o preenchimento dessa parte onde a planta ficou caneluda aqui, ó. Então não vou mexer, eu quero ver ela se desenvolver aqui nesse vaso. Aí mantive essa linda aqui.
Aqui a Kalanchoe Fetzkenkoi variegata também é uma planta que cresce bastante. Eu cultivei essa planta por um tempo lá na minha calçada, diretamente no chão, ficou enorme. E passei para o vaso agora para poder controlar um pouco o crescimento dela, mas ela cresce muito. Então são vários galinhos que eu coloquei aqui. Então ela vai encher esse vaso, ela vai se desenvolver bem. E ela não teve nenhum problema de apodrecimento, ela não ficou feia com a chuva, ela não reclamou de forma alguma. Então eu mantive também, olha que lindo isso aqui, é uma folhinha, ó, bem variegatinha, com bastante mudinhas, bem variegatinhas, lindo, né? É uma planta muito fácil de cultivar, de propagar, olha só, ela solta raízes aéreas, isso aqui tudo é raiz, e é uma planta linda. Acho ela muito linda. Essa daqui também foi mudinha de troca. Era só um galinho conseguindo uma troca. Bonita, né? Uma coloração linda. Ela ganha tonalidades diferentes, né? Ela tá com as folhas grandes. Mas com o sol ela vai diminuir um pouco mais as folhas e esse rosado vai ficar mais intenso. Linda. Essa daqui é a Kalanchoe Laxiflora. Ela também muda bastante de acordo com a luminosidade. Normalmente ela se desenvolve assim, com as folhinhas pequenas, bem marronzinha na borda. Por conta da chuva ela ficou bem maior. As folhas bem grandes, muita chuva, sem sol, as folhas ficaram grandes. Mas agora com o sol que elas estão pegando, né, que a chuva cessou, e aí ela voltou a ganhar aqui a coloração, né? Esse marronzinho na folha. Então, como ela também não sentiu, ela não reclamou, eu mantive ela aqui no vaso. Ela também cresce bastante e solta muitas raizinhas, ó, com bastante facilidade para enraizar. Aí eu mantive ela aqui também. E essa que eu não lembro de jeito nenhum o nome, eu preciso aprender, né? Quando eu decoro, eu esqueço. Quando eu aprendo, eu não esqueço. Por isso que as minhas plantas não têm plaquinhas, porque eu aprendo o nome e eu não esqueço. Quando eu decoro, eu acabo esquecendo. Essa daqui, eu já olhei o nome dela várias vezes e não aprendi, né? Eu decorei, aí quando eu decoro eu esqueço. Mas essa foi a Nilza Melili que mandou para mim, uma Kalanchoe. Também é muito fácil o cultivo, a propagação. Ela é suscetível muito à cochonilha de carapaça. Sempre eu vejo cochonilha de carapaça nela, mas é uma planta muito fácil de cultivar, de propagar, e como ela deu certo aqui, eu também mantive. As demais, ó, tinha bem mais vasos aqui, ó, tinha bastante. E eu tirei, que eram as que estavam feias. Então, coloquei as pontinhas que deu para salvar, coloquei em vasinhos pequenos, vasos de plástico, que eu mostro para vocês em uma outra oportunidade. E vou deixar elas nesses vasinhos de plástico até elas se desenvolverem. Eu quero muito cultivar elas assim, nos vasos de parede, mas como o vaso é muito grande e as plantas são pequenas e desenvolvem pouca raiz, quando eu for fazer o replante, talvez eu vou preencher metade do vaso aqui, ó, para baixo, com talvez EPS ou algum outro material e deixar só metade aqui de terra, para poder não ficar tanto tempo encharcado, porque o vaso é grande. E as mudinhas são bem pequenininhas ainda. Essas daqui foram as que deram certo e eu vou manter dessa forma. Eu vou ficando por aqui, agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Até lá!